Aleluia. Vou deixar até a Bíblia aqui. Não, só citar a palavra. O que nós vamos falar hoje é sobre a palavra da sabedoria. Então nós falamos sobre a introdução, falamos sobre os pesos do profético, falamos sobre a palavra de conhecimento, falamos sobre a profecia, os perigos de uma interpretação errada da profecia. E agora, o próximo da lista, né, dessa sequência, é a palavra da sabedoria. E a palavra da sabedoria, quando você pegar 1 Coríntios 12, de 7 a 9, quando fala dos dons, dos 9 dons do Espírito Santo, a palavra de sabedoria é a primeira, é o primeiro dom. Então, nós vemos assim, os dons do profético, o mais importante é esse, é a palavra da sabedoria. Sempre quando a Bíblia ela põe uma ordem, é porque existe uma importância. E esse dom é o primeiro dom sobrenatural do Espírito Santo, a palavra da sabedoria. Antes de nós assim entendermos o que é a manifestação do Espírito Santo com palavra de sabedoria, a gente vai dar uma introdução, o que a Bíblia fala sobre sabedoria. Sabedoria. Quem estiver anotando, quiser anotar, Provérbios 4:11, Salomão ele fala assim: no caminho da sabedoria eu te instruí, eu te ensinei. Então, quando fala o caminho da sabedoria, sabedoria é um caminho de instrução, é um processo onde Deus está nos ensinando algo. Então nós pegamos essa primeira revelação sobre sabedoria, que é um processo onde Deus está nos ensinando algo. Deuteronômio 4:6 fala assim: guardai os meus mandamentos e cumpri-os, e isso vos será a vossa sabedoria. Deus estava falando com o povo de Israel, falando assim: se vocês conhecerem os meus mandamentos, e se vocês obedecerem os meus mandamentos, no cumprimento, na obediência, na prática, na aplicação dos meus mandamentos, vai estar a vossa sabedoria. Então aqui a gente já começa a diferenciar a sabedoria do conhecimento. Porque o conhecimento é algo que você sabe. Sabedoria é algo que você vive. Então a sabedoria é a prática, é a aplicação prática. Você vê, Deuteronômio 4:6 fala: guardai os meus mandamentos e cumpri-os, e isto vos será a vossa sabedoria. Às vezes a gente fala assim: puxa, aquele homem tem muita sabedoria, conhece a Bíblia de cor. Não, ele conhece a Bíblia de cor. Não, aquela pessoa ali, ela tem muita sabedoria, ela tem 3 diplomas de universidade. Não, ela tem bastante conhecimento, ela tem muito entendimento das coisas. Mas sabedoria é o quanto nós vivemos os princípios de Deus. Isto é sabedoria. Amém? Porque às vezes a gente faz assim uma confusão em cima dessas duas coisas. Provérbios 8:12 também fala assim: a própria sabedoria falando: eu, a sabedoria, habito no meio dos conselhos. Então nós vemos que sabedoria, ela é cercada de algo, ela é regada de algo. Flui dela o quê? Conselhos. Eu, a sabedoria, habito no meio dos conselhos. Então, sabedoria está ligada com conselhos, com direções futuras. Está ligada com livramentos futuros. Então, eu quero que você entenda primeiro, vamos colocar agora o tempo. Quando uma palavra de conhecimento, que é a informação básica, aquela revelação primeira que nós temos, palavra de conhecimento, geralmente ela está falando do presente e do passado. Palavra de conhecimento, presente, passado. Profecia também, ela fala mais do presente e às vezes ela traz alguma coisa do passado, mas ela trabalha mais com o presente na profecia, com aquilo que Deus está falando com você ali, que Deus está te instruindo ali, o ponto de vista de Deus naquele momento.
Agora, a sabedoria, ela está sempre ligada com o futuro. Nós vemos aqui que é o caminho onde Deus está nos instruindo para uma aplicação prática, são os conselhos. A sabedoria habita com conselhos. E conselhos é para ser vividos depois que você recebe, né? Eu recebo um conselho para viver amanhã, ou viver daqui a pouco. Conselho tem uma finalidade, um propósito futuro. E o último texto para nós entendermos aqui o que é sabedoria. Jó 28, 12 e 13. Jó 28, 12 e 13 diz assim: onde se achará a sabedoria? Então a palavra já faz uma pergunta: onde se achará a sabedoria? Versículo 13 fala assim: o homem não conhece o valor dela, nem se acha na terra dos viventes. Então agora nós temos dois pequenos detalhes sobre sabedoria. Primeiro, que ela não é muito valorizada pelos homens. O homem não conhece o valor dela. Mas ela também não se acha na terra dos viventes. Mostrando que a sabedoria, de fato, é um caminho, é um processo de aplicação prática, é um processo onde eu preciso me submeter, é um conselho futuro, é uma direção futura, é um livramento futuro, é algo que Deus está apontando, mas é algo que não vem da terra, vem do céu. A sabedoria vem do céu. Nós não conseguimos colocar em prática as coisas santas se não for através do Espírito de Deus. Nós não conseguimos ter um discernimento das Escrituras se não for através do Espírito de Deus. Não tem como nós vivemos a sabedoria se ela não vier do céu para nós. Amém? A sabedoria, ela não se acha, como está escrito, na terra dos viventes. Partindo desse princípio, então, somando o que fala sobre sabedoria, eu escrevi aqui, sabedoria é um caminho de aplicação prática, direcionado pelos conselhos divinos e que vem de uma revelação do céu. Vou repetir, sabedoria é um caminho de aplicação prática, direcionado por conselhos divinos que foram revelados do céu, foram trazidos dos céus. Então nós vemos que a sabedoria está sempre ligada com conselho divinos para nós colocarmos em prática. Amém, gente? Então a palavra da sabedoria, assim como a palavra do conhecimento, ela é também trazida para nós como palavra da sabedoria. E sempre quando traz palavra, eu entendo dois significados, que eu já falei sobre palavra de conhecimento. A palavra de uma frase, de um texto, é um fragmento pequeno. Palavra de sabedoria é um fragmento da sabedoria de Deus sendo revelada a respeito daquilo que Ele tem para mim no meu futuro, conselho, direção ou livramentos futuros. Palavra da sabedoria também, outro significado é que também se ativa através da palavra. Assim como a palavra de conhecimento, você não pode apenas ter uma sensação, uma visão, você precisa abrir a boca e liberar a palavra. Decreto, oração, intercessão. Palavra da sabedoria também. Deus, Ele te traz um conselho, te traz uma direção, e você precisa pegar esse conselho, essa direção, e ativá-los através da palavra. Porque se a gente tem uma revelação e ficamos mudo, a gente está não apertando o dispositivo ali. A gente pega a granada na mão para explodir, mas não puxa o pavio dela. Porque para você fazer com que aquela palavra ela comece a se movimentar no mundo espiritual, o dom tem que ser falado, tem que ser liberado com palavra. Por isso que a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Me fiz entendido por aqui? Ok? Então, a palavra de sabedoria é uma parte da sabedoria de Deus revelada pelo Espírito Santo. É uma mensagem ou uma direção daquilo que devemos ou não fazer numa determinada situação. A palavra de sabedoria,
ela está sempre relacionada com o futuro. É um conselho de Deus que será muitas vezes um pré-requisito para execução e cumprimento da palavra profética. Como nós aprendemos, profecia não é algo que Deus fala, que a gente cruza o braço e que acontece. Profecia tem que ter um envolvimento nosso. É o princípio do livre-arbítrio, é o princípio da cooperação, é o princípio da concordância. Então, quando Deus tem uma palavra profética para você, uma revelação para você, uma profecia, uma revelação, você precisa querer isso. Você precisa se mover em cima disso. E aqui nós vemos que a profecia não, a palavra de sabedoria, vai ser geralmente conselhos que Deus está dando, que serão pré-requisitos daquilo que eu preciso fazer para que as profecias e as revelações se cumpram. Já que é conselhos, e Deus está trazendo conselhos revelados, é porque eu tenho que me submeter a esses conselhos. Amém, gente? Porque a profecia, que nem eu falei em 1 Timóteo 1,18, segundo as profecias cuja qual você foste objeto, meu filho Timóteo, combata por elas o bom combate. Quer dizer, você faz uma luta incrível, entra numa guerra, mergulha numa batalha em cima daquilo que Deus falou. Porque é uma batalha. Porque o nome Satanás, no hebraico, é aquele que se opõe, o adversário. E o adversário, ele se opõe ao quê? Aos projetos de Deus, aos planos de Deus. Então, quando o inimigo sabe que tem uma profecia para mim, ele vai se opor a essa profecia. E eu preciso não só desejar, eu preciso investir na profecia. Eu preciso investir em batalha espiritual para o cumprimento dela. E a palavra da sabedoria, geralmente são conselhos que Deus dá para que aquelas profecias se cumpram. Porque às vezes, é coisa simples que Deus requer de nós. Às vezes Ele fala, não, você vai precisar ficar na minha presença, você vai precisar perdoar aquela vida. Tem coisas que Ele já fala na própria profecia. A profecia, ela acaba se tornando uma palavra de sabedoria. Vou pegar o gancho aqui de duas verdades. Primeiro, a palavra de sabedoria, ela pode ser única, acontecer sozinha. De que maneira a palavra de sabedoria? Por exemplo, quando Paulo teve aquela visão daquele jovem da Macedônia, ele teve uma visão, que foi uma palavra de conhecimento. Mas na palavra de conhecimento, aquela visão falava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando aquela visão, aquela palavra de conhecimento se tornou uma direção, já era uma palavra de sabedoria, curta e breve. É direção. Direção futura, tudo que está relacionado a futuro, está relacionado à palavra de sabedoria. E às vezes a palavra de sabedoria, ela vai acontecer após palavra de conhecimento, profecia e palavra de sabedoria. Às vezes vem tudo no mesmo pacote. Tudo no mesmo pacote. Vou contar um exemplo que eu já contei, e eu não sei se vocês já ouviram. Eu fazia a escola profética a cada 2 meses, lá em Curitiba, no apóstolo Glauco. E vinha um apóstolo lá de Costa Rica ministrar. E eles tinham um ministério de louvor fantástico, fantástico. Estava eu, a Sandra, sentado assim, aquele louvor maravilhoso. Pensa que eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. Falei, meu Deus, não comi nada, estragado, que estou passando mal. E aquele aperto, aquela ânsia. Comecei a passar mal, daí eu entendi que era uma revelação. E eu perguntei, Espírito Santo, o que o Senhor está querendo falar com isso? Eu entendi que aquilo era espiritual. E quando eu fiz a pergunta, que eu estava passando mal na hora do louvor, eu estava ao ponto de sair do salão, de tanto passando mal que eu estava, mas os meninos eram top. E Deus me mostrou uma rachadura de trás até na frente da igreja. Quando eu perguntei, Senhor, por que eu estou passando mal? Veio aquela rachadura lá do fundo até a frente. Então, você vê, foi uma sensação de palavra de conhecimento,
foi uma visão no Espírito, como um pensamento inspirado de palavra de conhecimento. Aí eu mergulhei e perguntei: Espírito Santo, o que é isso? Essa rachadura. Aí Deus foi muito claro comigo, falou assim: ó, em pouco tempo, essa igreja vai dividir ao meio. Vai haver um rompimento de muitas famílias e essa igreja vai dividir no meio. Nossa, meu coração disparou. Eu falei: Jesus, e aí o que eu faço com isso? Eu nem conheci o apóstolo, eu ia na igreja dele, mas a igreja, eu nunca tinha conversado com o apóstolo. Aí Deus falou assim: você vai entregar para ele e vai dizer assim para ele, que é para ele chamar todos os seus pastores, os seus líderes para perto. Para ele começar a fazer um acompanhamento com seus pastores e líderes nesses dias. Para ele ministrar muito amor para os seus pastores e líderes nesses dias. Porque se ele fizer isso, a divisão não acontecerá. Aí eu falei: meu Deus, como é que eu falo isso para o homem? Aí na época eu estava com a minha cobertura, que é o apóstolo Géser Cardoso. Falei: apóstolo Géser, por favor, eu tenho uma palavra para entregar para o apóstolo da igreja. Você vai comigo? Aí ele foi. Porque o cara falou assim: quem que é esse cara que está aí falando? Não, esse aqui é um pastor de Maringá, está debaixo da nossa cobertura, me apresentou. E eu falei: apóstolo Glauco, ó, Deus falou que essa igreja está a ponto de rachar no meio e você não sabia de nada. E Deus falou: se você se aproximar dos pastores e dos líderes, começar um acompanhamento em amor, trazer eles para perto de você nesses dias, esse mal não acontecerá. O homem fez uma cara de desprezo, uma cara de nojo, e não falou mais nada para mim, ficou em silêncio. E eu não orei, não falei mais nada, eu falei: tá bom então, é só isso, eu vou estar orando para o senhor, beleza. Fui embora. A cada 2 meses eu ia lá, fui, 2 meses depois eu voltei, nada, só me cumprimentou com a paz do Senhor. Na segunda vez que eu fui, que fazia 4 meses, ele chegou para mim e falou assim: pastor Kleber, vem cá, chamou eu no canto. Aconteceu tudinho do jeito que você falou. A pessoa que eu mais amava, que eu dei minha vida, o meu pastor auxiliar, ele tinha preparado para levar essa igreja toda atrás dele. E eu não sabia de nada. E eu me aproximei dos pastores e dos líderes, e só saiu o meu pastor auxiliar e a família dele. Mais ninguém saiu dessa igreja. Então, falo isso para a glória do Senhor, mas assim, o que aconteceu? Palavra de conhecimento, em cima de profecia, e depois, palavra de sabedoria. Onde que entrou a palavra de sabedoria? O conselho. Se você trazer para perto, e fizer assim, assim, assado, esse mal não vai acontecer. Então daí já está ligado o que é? A palavra de sabedoria. Então, os dons, eles podem manifestar tudo juntos. Não precisa ser separado. Me fiz entendido por enquanto, gente? O que mais? A palavra-chave para facilitar a compreensão desse dom é aplicação. Enquanto a palavra-chave da palavra de conhecimento é revelação, revelação básica, a palavra-chave da profecia é interpretação, porque você vai estar decifrando, esclarecendo o que está na mente de Deus, ou em cima daquela visão. Então a palavra-chave é interpretação. E a palavra-chave da palavra de sabedoria é aplicação. Porque a palavra de sabedoria já fala, você tem que viver. Sabedoria não é para você saber, é para você viver. Então é a aplicação. Vamos lá. Aplicação é a prática, o que Deus espera da pessoa, o comportamento, a ação correspondente para a realização da vontade de Deus naquela pessoa. Então, a palavra de sabedoria é a aplicação daquilo que Deus está aguardando que nós façamos para que se cumpra a vontade de Deus em nós. Por isso que é o dom mais importante dos dons proféticos. Porque a revelação, ela nos impacta, porque aquele momento onde você
recebe uma visão, alguém fala para você algo que só você e Deus sabia, é o momento que mais impactante é a palavra de conhecimento, que são as revelações. A profecia, ela é maravilhosa, mas ela é a mais perigosa, porque na interpretação a gente pode, como eu falei, é o lugar onde nós mais erramos às vezes. Porque na interpretação, nem sempre você vai estar entendendo tudo. Quando é numa conversa, no comentário profético, na conversa profética, a gente vai colocando com muita humildade o que está entendendo. Quando é no assim diz o Senhor, a gente vai entregando também. Mas a profecia é o lugar mais delicado. E a palavra da sabedoria, ela é a mais importante. Porque se nós não colocarmos ela em prática, a gente vai estar sabotando todo o processo. Porque, por exemplo, se eu quero que alguma coisa aconteça na minha vida, eu preciso de direção, de conselho, e eu preciso me submeter a esse conselho para ter aquela convicção. Vai se cumprir. Fiz entendido, gente? Vamos continuar aqui então. É o dom mais importante dos dons proféticos, porque ele esclarece os caminhos de Deus, mostra o nosso posicionamento no processo e desafia a prática para a realização dos propósitos divinos. Então a palavra de sabedoria para nós memorizarmos, ela está ligada com conselhos, está ligada com os ensinos daquilo que Deus quer que façamos, está ligada com direções, está ligada com livramentos, está ligado com soluções de problemas e aplicações práticas. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos. Quando Salomão usou o dom da palavra de sabedoria. Todo mundo conhece aquela história, aquelas duas prostitutas, as duas tiveram 2 filhos, e uma delas deitou em cima do garoto e matou o próprio filho. Aí, quando ela viu que tinha matado o próprio filho, foi lá e trocou com a outra mãe, colocou o menino morto com a outra e pegou o menino vivo e trouxe para ela. A mãe já sabia que o filho não era dela, foi para o rei que tinha que tomar a decisão. Era do rei que vinha qualquer tipo de decreto. Está lá em 2 Reis 3, 24 a 28. Aí Salomão, primeiro quando ele escuta, e as mulheres falam, filho é meu, filho é meu, filho é meu, filho é meu, ele chegou e falou, traz a espada. Aí pegou a espada e falou assim, vamos dividir esse bebê no meio. Aí a mãe, que era a mãe verdadeira, começou a implorar e a chorar, deixa o filho com essa mulher, só não mata ele. E aquela que não era a mãe falou, corta no meio, dá metade para ela, metade para mim. Porque eu estou com inveja dela, eu matei o meu, não quero que ela fique com o filho dela vivo. Então Salomão, ele teve uma palavra de sabedoria, que foi o quê? Uma solução para um problema. Direção, solução, porque naquilo que ele fez, manifestou algo para trazer a clareza do que deveria ser feito. Ele tinha que decidir, dar o bebê para uma ou para outra, mas o dom da palavra de sabedoria veio para trazer a direção de Deus do que deveria ser feito. Outro texto que a gente já citou várias vezes, 2 Reis 6, 9, quando Eliseu estava debaixo do reinado de Israel e a Síria planejava atacar o povo de Israel. E sempre quando o rei da Síria planejava algo, diz a palavra que Eliseu chegava para o rei de Israel falando assim, cuidado, porque vai vir o rei da Síria ali, ele vai acampar desse jeito, ele vai vir dessa forma, então não vai por aquele lugar, é uma cilada. E várias vezes os planos do rei da Síria foram frustrados, porque Eliseu chegava para o rei e falava, ele planejou isso agora, então faz isso. Ele está indo por esse caminho, então vai pelo outro. Então nós vemos, o que é isso? Foi livramentos. Livramentos futuros. Tem a ver com o quê? Com palavra de sabedoria. Tudo que traz livramentos, soluções de problemas, conselhos, direções, está relacionado com palavra da
sabedoria. Todos esses, esses exemplos acima, são a forma que Deus ele faz para a gente nos alinhar, para que os destinos proféticos e a vontade plena de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém? Então, é por isso que nós temos que desejar a palavra de sabedoria. Desejar a palavra de sabedoria. Desejar ter sabedoria, que é um caminho que eu vivo, são conselhos de Deus que eu ponho em prática, e ter os conselhos de Deus, entender, falar, Deus, eu quero saber das coisas que o Senhor tem para mim, para o meu futuro. Nesses dias, eu tenho orado muito por palavra de sabedoria. Eu tenho orado muito, falei, Senhor, eu quero saber o que eu devo fazer, e o que eu devo fazer no futuro vai vir por palavra de sabedoria. Então, hoje mesmo, eu estava aqui na hora do culto, uma irmã veio e me entregou uma profecia de coisas que o Espírito Santo está vendo a oração que eu estou fazendo, entregou tudo para mim, até das orações que eu estava fazendo. Mas eu tenho falado, Senhor, mas eu quero palavra de sabedoria, eu quero que o Senhor me mostre o que fazer em relação ao futuro, para cumprimentos dos teus destinos proféticos na minha vida. Amém, gente? Alguma pergunta, por enquanto? Alguma certeza, por enquanto? Certeza? Então, a palavra de conhecimento está ligada com revelação, profecia, interpretação, palavra de sabedoria com aplicação. As duas primeiras estão ligadas mais com presente, passado. Revelação está mais ligada ao presente e passado. Profecia está mais ligado ao presente, o que Deus está falando, a mente de Deus para aquele momento. E a palavra de sabedoria está ligada com o futuro, o que Deus espera, o que Deus pede, o que deve ser feito, está ligado à palavra de sabedoria. A gente tem que se situar porque tudo funciona tão junto que a gente não sabe às vezes, e nem precisamos diferenciar um negócio, a gente tem que funcionar. Não é verdade, gente? Porque às vezes, não, eu não sei se foi palavra de sabedoria, se foi profecia, não tem problema. Não é um negócio técnico. Tem assim, as explicações para a gente poder só entender que tem diferença uma coisa da outra, mas funciona tudo junto. Por exemplo, os dons de cura funcionam junto com palavra de conhecimento. Operação de maravilhas para mim também funciona junto com palavra de conhecimento. E às vezes com palavra de sabedoria. Às vezes, quando você está entregando uma palavra profética, Deus está fazendo maravilhas. Você entrega uma palavra profética. Então, as coisas, elas não estão dissociadas. E sobre os dons do Espírito Santo, eu acredito, que todos nós podemos nos mover nos 9 dons do Espírito Santo. Eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes a gente, quando está escrito assim, a uns foi dado a palavra de conhecimento, a outros foi dado, mas daí fala que essa operação, ela acontece visando um fim proveitoso e de acordo com aquilo que o Espírito Santo, como ele apraz, como ele quer. Mas, se ele quiser manifestar 3 delas de uma vez, se ele quiser fazer uma delas, na verdade, eu penso comigo, pode ser que a gente funcione melhor em uma ou em outra, ou com algumas características. Mas quem está disponível, quem é apaixonado por Deus, se ele precisar fazer maravilha, e você está no lugar de fazer maravilha, ele vai fazer maravilha. Amém, gente? Porque o que é maravilha? Dom de maravilha. Não vou fuçar muito não, mas assim, dons de curar. Então, tudo que está relacionado a físico, a natureza humana, recuperação da saúde, é dons de curar. E toda ação sobrenatural que está fora disso, e acontece instantâneo, é dom de maravilhas. Jesus, quando parava o vento, dom de maravilhas. Quando ele amaldiçoou a figueira, ela secou, dom de maravilhas. Tudo que não está relacionado à saúde, que aconteceu instantâneo, é dom de maravilhas. E o dom da fé?
O dom da fé é quando você, os teólogos chamam como se você tivesse uma fé emprestada, uma fé gigante que te foi emprestada para um momento, para você realizar algo, para você viver algo. Aquele momento você creu a despeito de qualquer coisa. Isso é o dom da fé. Nada mexeu você por dentro, porque na verdade nós não temos capacidade de acreditar nessas coisas malucas. Mas o dom da fé é quando uma fé emprestada do próprio Senhor, porque a palavra fala que Ele é o autor e consumador da fé, Ele é a fonte da fé. Então, quando Deus empresta essa fé sobrenatural, não é uma fé normal, né? Eu tenho já acredito que algumas coisas acontecem, mas o dom da fé é quando é uma fé gigante que me é emprestada para o momento oportuno. Amém? Só para a gente poder estar situando. E o discernimento de espírito, né, a gente ia falar semana que vem, mas a gente vai falar nas próximas lições de discernimento de espírito. Ok, gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Puxa a máscara, Luiz, por favor. Na verdade, em Provérbios 8 e 9, a sabedoria ela está encarnada. E a sabedoria encarnada, ali quando ela fala, eu a sabedoria, estive com ele, eu fui o seu arquiteto, ali está falando do próprio verbo, do próprio Cristo, como a própria sabedoria. Mas a sabedoria como um caminho, é quando Deus assim mostra para nós que a sabedoria está relacionada a um andar, a um processo. Eu te instruí no caminho da sabedoria. Então, sabedoria como um caminho é quando ela não é um momento, não é agora, ensinei para vocês têm sabedoria. Não, sabedoria é quando você está caminhando em cima de verdades de Deus reveladas, que você está vivendo aquelas verdades, você está no caminho da sabedoria. Eu posso frequentar a igreja e ficar no caminho da religiosidade, no caminho do entendimento. Mas o caminho da sabedoria é quando eu estou colocando em prática as coisas que eu estou ouvindo. Respondi a tua pergunta? Mas tem a sabedoria encarnada, que ali é o próprio Cristo. Sabedoria encarnada. Porque ele era o verbo, e também em Provérbios 8 e 9 fala da sabedoria encarnada. Eu a sabedoria, né? A sabedoria foi edificada com 7 colunas. Alguma outra pergunta? Outra pergunta? Pode ser dos assuntos que nós já falamos. Então tá bom, então. Glória a Deus. Entendeu aí, Berrinho? O Berrinho já tirou a testa, só estava com o olho para fora, né, Berrinho? Agora já apareceu a testa. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus?